Olá, eu sou a Ceres. Vamos dar sequência ao nosso estudo de A Gênese. Entramos no período secundário, que abrange os itens 28 a 32. Ariane Neto e eu continuaremos nossa análise comparando o que Kardec afirmava com o que a ciência atual nos diz. Se você gosta deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos estudos e compartilhe. Com o fim do período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os muitos animais que haviam caracterizado aquela época. Kardec apresenta duas explicações possíveis: a modificação das condições atmosféricas que já não permitiriam a sobrevivência daqueles seres e uma sequência de cataclismos que teria destruído os organismos existentes. Para ele, as duas causas provavelmente contribuíram para essas transformações. Segundo Kardec, os terrenos que assinalavam o término daquele período indicavam grandes perturbações geológicas, levantamento do solo, erupções, derramamento de lava e alterações importantes nos reinos mineral, vegetal e animal. O período secundário teria sido marcado pela transformação lenta no interior das águas, de numerosas e espessas camadas geológicas correspondentes a épocas distintas. A vegetação teria se tornado menos rápida em seu desenvolvimento e menos colossal do que no período anterior. Kardec atribui essa mudança à diminuição do calor e da umidade e às modificações da atmosfera. Às plantas herbáceas teriam se juntado os caules lenhosos e as primeiras árvores propriamente ditas. Kardec afirma que os animais ainda eram predominantemente aquáticos ou anfíbios e que a vida terrestre havia progredido pouco. Nos mares, teriam se multiplicado os animais providos de conchas, novos peixes, os primeiros cetáceos e os grandes répteis, considerados os seres mais característicos daquela época. Entre os animais descritos, encontramos ictiosauro, réptil marinho comparado a um peixe-lagarto com cerca de 10 metros, maxilares alongados, numerosos dentes, grandes olhos e nadadeiras semelhantes às das baleias. Plesiosauro, réptil marinho de grandes dimensões, pescoço muito longo, cabeça semelhante à de um lagarto e corpo que lembraria o de uma tartaruga. Teleossauro, animal semelhante aos crocodilos, com aproximadamente 10 metros, couraça escamosa e boca muito grande. Megalossauro, grande carnívoro descrito como uma espécie de crocodilo terrestre de 14 ou 15 metros, com dentes recurvados, apropriados para prender a presa. Iguanodonte, considerado por Kardec o maior dos lagartos conhecidos, com 20 e 25 metros, herbívoro e terrestre. Kardec menciona ainda o pterodáctilo, um animal de corpo reptiliano, cabeça semelhante a uma ave, maxilares alongados e dentes. As membranas ligadas aos dedos lhe permitiriam deslocar-se pelo ar e funcionariam, segundo a descrição, como um paraquedas ao se lançar sobre uma presa. A quantidade e a espessura das camadas indicariam que o período secundário foi muito longo. Durante essa fase, a vida animal teria se desenvolvido imensamente nas águas, assim como a vegetação havia se desenvolvido no período anterior. Kardec afirma que o ar se tornou mais puro e adequado à respiração, permitindo que alguns animais passassem a viver em terra firme. Os mares teriam mudado de posição diversas vezes, mas sem os abalos violentos atribuídos ao encerramento do período anterior. No fim do período, os gigantescos animais aquáticos teriam desaparecido e sido substituídos posteriormente por espécies análogas, porém menores e mais proporcionais. Kardec contesta a ideia de que todos os animais teriam sido criados exclusivamente para servir ao ser humano.
Ele recorda que inúmeras espécies viveram e desapareceram muito antes do aparecimento da humanidade e, portanto, nunca poderiam ter tido uma relação direta conosco. Para Kardec, essas espécies possuíam vida, instintos, capacidade de sentir dor e sensação de bem-estar. Logo, tiveram sua razão de ser e sua utilidade no conjunto da natureza. Embora o homem ainda não compreendesse essa finalidade, o progresso do conhecimento talvez lhe permitisse descobri-la e, assim, confundir seu orgulho. A geologia e a paleontologia revelavam, desse modo, uma criação majestosa em sua lentidão, admirável em sua previdência e pontual e precisa e invariável em seus resultados. Kardec descreve uma fase muito longa da história terrestre, marcada pela formação de espessas camadas, pela transformação da vegetação, pela expansão da vida animal e pelo domínio dos grandes répteis. Ao final, utiliza a existência de inúmeras espécies anteriores ao homem para combater uma visão antropocêntrica da criação. O que a ciência atual confirma? O período secundário foi extremamente longo. O antigo período secundário corresponde, em linhas gerais, à era Mesozoica, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Estendeu-se de aproximadamente 252 a 66 milhões de anos atrás, totalizando cerca de 186 milhões de anos. Kardec identificou corretamente que esse período se estendeu por um intervalo de tempo muito vasto. Grandes transformações separam o período anterior do secundário. O Mesozoico começou após a maior extinção em massa conhecida no final do Permiano. A transição envolveu intenso vulcanismo, profundas mudanças ambientais e o desaparecimento de grande parte das espécies marinhas e terrestres. A ruptura entre o Paleozoico e o Mesozoico foi de fato profunda. Durante o Mesozoico, sedimentos se acumularam por milhões de anos, formando calcários, arenitos, argilitos e outras rochas cujos fósseis permitem distinguir diferentes épocas. Muitas camadas se formaram em mares rasos, mas também houve deposição em rios, lagos, desertos, deltas e planícies costeiras. A vegetação mudou profundamente. Coníferas, cicadáceas, ginkgos e samambaias, e no final do período, as angiospermas passaram a dominar muitos ambientes. No Cretáceo surgiram e se diversificaram as angiospermas, ou plantas com flores, transformação que Kardec não menciona nesses itens. A vida marinha foi muito abundante. Os mares mesozoicos abrigaram grande diversidade de moluscos, outros invertebrados, peixes, tartarugas e répteis aquáticos, entre eles ictiossauros, plesiosauros e crocodiliformes marinhos. A ciência confirmou o ponto onde Kardec destacou a abundância da vida nos mares. Existiram grandes répteis terrestres, marinhos e voadores. Ictiossauros, plesiosauros, teleossauros, megalossauros, iguanodontes e pterodáctilos realmente existiram. A seleção apresentada era representativa das descobertas conhecidas no século XIX, embora as reconstruções anatômicas ainda fossem incompletas. Os mares mudaram repetidamente de posição. Os avanços e recursos dos mares são hoje explicados pela tectônica de placas, pela separação da Pangeia, pela formação de oceanos, pelos movimentos da crosta e pelas variações do nível do mar. No Cretáceo, grandes mares interiores cobriram partes dos continentes. Grandes grupos desapareceram no final do período. Há cerca de 66 milhões de anos, a extinção do fim do Cretáceo eliminou os dinossauros não avianos, os pterossauros, os plesiosauros, os mesossauros e numerosos organismos marinhos. Confirma-se, portanto, a afirmação geral de que grandes grupos característicos daquele período desapareceram. Inúmeras espécies existiram antes do homem. O registro fóssil confirma o fundamento do argumento do item 32.
Incontáveis espécies surgiram, viveram durante períodos imensos e desapareceram antes da humanidade. Esses animais jamais tiveram relação direta com o homem, o que enfraquece a ideia de que todos teriam sido criados exclusivamente para a nossa utilidade. O que a ciência atual corrigiu? Não houve o desaparecimento completo da vegetação anterior. A extinção do fim do Permiano foi seletiva e extremamente severa, mas não eliminou toda a vida. Diversas linhagens sobreviveram e participaram da reorganização dos ecossistemas mesozoicos. As causas são hoje explicadas com muito mais precisão. As categorias gerais, consideradas por Kardec, mudanças atmosféricas e cataclismos geológicos, aproximavam-se do problema. Hoje, porém, a crise é relacionada a processos interligados, como vulcanismo colossal, liberação de gases, aquecimento climático, acidificação dos oceanos, redução do oxigênio marinho e alterações dos ciclos ambientais. As primeiras árvores não apareceram no período secundário. Árvores e grandes florestas já existiam no Devoniano, muito antes do Mesozoico, e as plantas lenhosas estavam amplamente presentes no Paleozoico. No Mesozoico, ocorreram substituições e diversificações de grupos vegetais, não o aparecimento das primeiras árvores. A vegetação não mudou simplesmente porque o planeta esfriou e secou. Calor, umidade e atmosfera influenciam a vegetação, mas a explicação atual inclui evolução, extinções seletivas, deriva continental, climas regionais, mudança dos solos e competição entre grupos. Além disso, o Mesozoico não passou por um resfriamento contínuo e uniforme. Houve oscilações e longos intervalos muito quentes. A vida terrestre não estava pouco desenvolvida. Os ecossistemas terrestres mesozoicos eram complexos e incluíam dinossauros herbívoros e carnívoros, crocodiloformes, tartarugas, lagartos, mamíferos, insetos e aves primitivas. No Jurássico e no Cretáceo, grandes animais terrestres estavam entre os organismos mais característicos. Os cetáceos não apareceram no período secundário. Baleias e outros cetáceos surgiram apenas no Eoceno, já na era Cenozoica, depois da extinção dos grandes répteis marinhos. Descendiam de ancestrais terrestres e as primeiras formas totalmente aquáticas apareceram há cerca de 40 milhões de anos. Megalossauro e Iguanodonte não eram lagartos ou crocodilos. O megalossauro era um dinossauro terópode, bípede e carnívoro. O iguanodonte, um dinossauro ornitópode herbívoro. A comparação com grandes lagartos e crocodilos reflete o estágio inicial da paleontologia no século XIX, não a classificação atual. As dimensões apresentadas foram superestimadas. O megalossauro não alcançava normalmente 14 ou 15 metros, nem o iguanodonte atingia regularmente 20 ou 25 metros. Ictiossauros e plesiosauros, por sua vez, reuniam espécies de tamanhos variados. As estimativas exageradas decorriam, em parte, do estudo de esqueletos incompletos. O pterodáctilo não voava apenas como um paraquedas. Os pterossauros possuíam asas membranosas, sustentadas principalmente pelo quarto dedo muito alongado. Eram capazes de voo ativo e também podiam planar. Não eram aves nem dinossauros, mas um grupo próprio de répteis voadores. A atmosfera não passou por uma simples purificação progressiva. A composição atmosférica e a concentração de oxigênio oscilaram ao longo das eras geológicas. Além disso, animais terrestres já ocupavam os continentes dezenas de milhões de anos antes do Mesozoico. Não começaram a fazê-lo apenas porque o ar teria se tornado respirável nesse período. Os gigantes extintos não foram simplesmente substituídos por versões menores. Diferentes grupos desapareceram em momentos distintos. Os ictiossauros antes do fim do Cretáceo, plesiosauros e mosassauros na extinção de 66 milhões de anos, e os
cetáceos surgiram apenas depois. Também não houve redução geral do tamanho. A baleia azul atual supera em massa qualquer animal mesozoico conhecido. A finalidade das espécies não pode ser confirmada cientificamente. A ciência confirma que inúmeras espécies surgiram e desapareceram antes do homem e pode investigar como viviam, interagiam e foram extintas. A afirmação de que cada uma cumpriu uma finalidade determinada pela sabedoria divina, entretanto, pertence ao campo filosófico e religioso e não pode ser demonstrada pelo método científico. Nossa conclusão preliminar. Nos itens 28 a 32, Kardec apresentou um quadro geral coerente com a geologia e a paleontologia de sua época. Reconheceu a longa duração do período, a formação de camadas, a abundância da vida marinha, os grandes répteis, as mudanças dos mares, as extinções e a existência de incontáveis espécies antes do homem. A ciência posterior corrigiu explicações e detalhes importantes, sobretudo a cronologia da vegetação, a diversidade da vida terrestre, o aparecimento dos cetáceos e a anatomia dos animais fósseis. Assim, a estrutura geral permanece válida, mas várias explicações particulares revelam os limites da paleontologia do século XIX.